Porque o Obama foi um caso extraordinário, porque ele enganou todo mundo. Todos nós fomos enganados pelo Obama. Exatamente. Eu lembro em detalhes. Eu passei o ano de 2008 quase inteiro nos Estados Unidos. Eu estava em Toronto antes, depois a nossa base mudou para Washington, e aí, da minha base em Washington, eu estava viajando muito pela costa leste, especialmente, inteira. Eu fui nas duas convenções, uma em Denver, dos democratas, e outra muito interessante. Sabe onde foi a convenção republicana de 2008? Em Minneapolis. Em Minneapolis e St. Paul. E foi muito legal, porque eu consegui entrar mais fundo nas contradições internas, democratas republicanos, black and white, de Minneapolis também. E Minnesota me interessava por causa do Dylan. O Dylan nasceu em Duluth, Minnesota, então eu sempre tive um interesse em Minnesota na história. Exatamente. 2008, eu lembro perfeitamente que o Obama, porque ele conseguiu sintetizar toda a raiva progressista americana em uma palavra: change, mudança. Foi um golpe de PR de gênio. A campanha dele não tinha nada de substância. A única coisa era change. Você lembra da musiquinha dele, do Stevie Wonder? Exatamente. Não, exatamente. E ele usava a musiquinha do Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, porque a Michelle, não é ele. A Michelle tem um conhecimento musical muito superior ao Barack. O Barack não é um cara que acompanhava música, ela acompanhava a música. Bom, e então ele nos enganou completamente, porque a exasperação com os neocons era total, absoluta. Ou seja, depois de Bush, qualquer coisa que vier é extraordinária, e ainda por cima um negro carismático, que sabe falar, tem poderes de oratória, articulado, charmoso, etc. E nos enganou completamente. E isso a gente só foi perceber depois, quando revelou-se que o que estava vendo era um contínuo geopolítico Bush-Obama, e que, no final das contas, em termos especialmente geopolíticos, a administração Obama foi ainda mais fascínora do que a administração Bush. Obama matou crianças. Prêmio Nobel, direta e indiretamente. Toda terça-feira eles tinham uma reunião que se chamava The Kill List, a lista da matança. É onde ele juntava o Conselho de Segurança Nacional com a aprovação final do presidente de quem os drones iam matar nos próximos dias. E isso necessitava sempre uma permissão explícita do presidente dos Estados Unidos. E isso valia para Iêmen, Somália, áreas tribais do Paquistão, dentro do Afeganistão, especialmente. Black Lives Matter. O Black Lives Matter é um assunto extremamente complicado, porque não é monolítico. Tem Black Lives Matter no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem Black Lives Matter e vidas na favelas matter no Rio. Tem Black Lives Matter na França. Ou seja, é um movimento de, basicamente, antirracismo e antiviolência policial, que é não só americano, mas está em boa parte do Ocidente. Né? Então, só em 2009, os primeiros que estavam alertas começaram a ver, opa, isso daí é exatamente o Bush em esteroides, é a mesma coisa. E quando chegou no segundo mandato, depois de 2012, ficou pior ainda, com a história porque já tinha passado a história da Síria, que oficialmente a história da Síria, ele não queria, entre aspas, ele queria uma espécie de operação da CIA de contra-insurgência no escuro. E aí as três árpias em volta, eu chamava elas de três árpias, a Susan Rice, a Hillary e aquela maluca embaixadora na ONU, a Samantha Power. Amiga do nosso Sérgio Vieira de Mello.
Mas, ou seja, o que ela aprendeu do Sérgio Vieira de Mello foi o lado maquiavélico do Sérgio Vieira. O Sérgio era muito bom maquiavelicamente. No bom sentido, né? Mas no bom sentido, o Sérgio não era um cara do mal, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A Samantha usou isso, foi ela que inventou essa noção completamente demente de imperialismo humanitário, a responsabilidade de proteger, né? R2P, Responsibility to Protect, responsabilidade de proteger. Ela vendeu esse conceito para o Obama, e por causa desse conceito, eles não só destruíram a Líbia, isso foi aplicado na Líbia, como eles queriam expandir para a Síria e fazer a mesma coisa. Até que os russos finalmente acordaram, e a gente também sabe o que aconteceu depois. Tudo isso aconteceu durante o governo Obama. E hoje, finalmente, a gente tem o recorde histórico de tudo que ele fez, e não tem absolutamente nada a ver com o que se esperaria de um presidente negro. Durante o reaganismo, começou a subir, de um ponto de vista de uma mistura de supremacia branca com evangelismo, cultivado já pelo reaganismo durante todos os anos 80. Nos anos Clinton, nos anos 90, ficou mais ou menos em banho-maria, porque os anos Clinton, basicamente, eram todo mundo agora vai ganhar dinheiro. Vamos nos divertir, vamos ganhar um monte de dinheiro. Então, todo mundo, inclusive, esqueceu dessa polarização direita-esquerda, porque o Clinton posava como centrista e ele dirigiu como um centrista, no fundo, um centrista imperialista, né? Mas isso funcionava para todos os lados. Claro, menos para aquele... o fringe mais tarado de maluco da extrema-direita que investiu no impeachment dele por causa da história com a Mônica Lewinsky. E esses caras é que estavam... Eles eram todos extremistas de direita que queriam o impeachment do Clinton, porque eles diziam que o Clinton era, mais uma vez, quase um comunista. Bom, nos anos Bush, nos anos Bush, justamente, 2000, quando voltaram os neocons ao poder em massa, mais uma vez, os neocons cultivavam a supremacia branca e cultivavam o voto da direita e da extrema-direita. Quando veio os anos Obama, eles se sentiram mais uma vez excluídos e veio justamente aquela campanha que não acabava nunca dizendo que o Obama tinha nascido no Quênia, que ele não era um verdadeiro patriota e que também era um comunista. Agora é um negócio mais complicado ainda, porque é um misto de estratégia eleitoral dos trumpistas, os votos da extrema-direita, especialmente no Midwest, no centro, no Deep South, etc., que os republicanos precisam para ganhar eleições. Então, eles precisam desesperadamente desses votos de todo esse espectro que une evangelistas de diversas... evangelistas, sionistas evangelistas, evangelistas radicais, apocalipsistas, tudo. Diversas extremas-direita hipermilitarizadas, e isso é um monte de gente. Quando você vê os números, pelo menos 100 milhões de americanos estão armados até os dentes, ou seja, armas em casa. 100 milhões. É um negócio inacreditável. Se houver mesmo uma guerra civil amanhã nos Estados Unidos, ou breve, você imagina a carnificina que vai ser. Todo mundo está literalmente armado. Todo mundo sabe que o Soros bota dinheiro no Black Lives Matter. Aí isso nos abre uma discussão extremamente complicada, porque você pode ser um idiota útil para a agenda do Soros, no sentido de revoluções coloridas, como um militante do Black Lives Matter. Há gente que está nessa situação. Mas, provavelmente, a maioria absoluta de quem está no Black Lives Matter, especialmente os jovens,
ainda não totalmente politizados, eles adotaram o espírito do Black Lives Matter. Eles não estão preocupados em ver quem botou o dinheiro em cima ou se eles estão sendo agentes informais de George Soros, da Open Society e das revoluções coloridas globais. O problema, Leonardo, porque como a ideia é muito forte, tem um apelo enorme, transracial, transclasse, etc., Soros, que é um personagem além de nefasto, ele se apropriou disso também, e claro que ele vai funcionar, ele vai, como é que chama, weaponizar e financiar uma ideia como essa, porque ele acha que há possibilidade. O sistema das open societies dele, que é um sistema global, pode utilizar essa moçada bem educada, boas universidades, etc., como massa de manobra para revoluções coloridas. Exemplo, o que aconteceu na Ucrânia, que basicamente eles tiveram que usar um bando de nazis, na verdade, os bandeiristas da Ucrânia, que são remanescentes do nazismo, são neonazis, no fundo, tiveram que usar os partidos de extrema-direita da Ucrânia para poder dar o golpe no Maidan. Nas revoluções coloridas daqui para frente, eles podem, sabendo como manipular o jogo, usar massas jovens afiliadas ao Black Lives Matter. E isso é o perigo enorme dessa garotada ser instrumentalizada para um objetivo que não passa na cabeça deles. Não tem nada a ver você estar na rua em Los Angeles, em Nova York, ou no Rio de Janeiro, protestando contra a violência policial e racismo, e no dia seguinte você está sendo instrumentalizado para depor um governo. O problema é que a gente não sabe como isso vai se encadear e como eles vão vender para a opinião pública americana uma eventual lei marcial. A gente está nesse ponto agora. O ponto é, e isso é uma coisa que eu tentei colocar em uma leitura de 1 minuto. Eu falei, não adianta fazer um artigo, eu tenho que tentar botar isso de um jeito que as pessoas, em 1 minuto, pelo menos elas tenham o big picture. E está dando certo, eu já recebi um monte de reações a respeito, falando é exatamente isso que está acontecendo. Em 1 minuto, ou seja, o objetivo era esse. O que está acontecendo? O experimento social de usar o Covid-19 para uma gigantesca operação de prisão domiciliar funcionou durante 2 meses. A gente perde, inclusive, a noção de que isso foi aplicado a praticamente metade da população mundial, né? Foi aplicado a última vez que nós contamos 2,3 bilhões de pessoas no planeta, durante quase 2 meses. E em alguns, ainda, esse lockdown soft ainda continua. Está chegando o verão. Tem uma série de estudos, dia após dia, dizendo que o vírus, entre outras coisas, ou está no fim, ou está adormecido, pode voltar mais tarde, mas muito mais fraco, e de que todas essas e todo esse aparato demente de encerramento domiciliar foi desnecessário. Sabe, um dos que reconheceram isso tacitamente, on the record, essa semana, o pai do lockdown, o Ferguson, do Imperial College de Londres. Ele disse essa semana, não importa se teve lockdown ou não teve lockdown, isso não modificou a trajetória do vírus. Agora, você reconhecer isso depois, em que mais da metade da economia mundial foi absolutamente destruída, e economias de países inteiros foram destruídos, não é irresponsabilidade, é um negócio de dimensões intergalácticas, né? Então, esse processo já estava em decadência. Aparece, por milagre, a gente não sabe exatamente as circunstâncias, o fenômeno George Floyd,
que imediatamente vira de ponta cabeça a lógica do encerramento, onde a polícia, até um determinado momento, estava multando gente que saía na rua, surfistas na Califórnia, sabe? Mães passeando bebês em países europeus, não podia sair, não podia infringir as regras do encerramento, e de um dia para o outro a gente tem concentrações de massa nas ruas das principais cidades americanas e agora das grandes cidades europeias também. Aí, como a gente estava rememorando, de um dia para outro, as regras de encerramento foram viradas de cabeça para baixo. E agora, o que a gente tem? A gente tem aglomerações gigantescas nas grandes cidades americanas todo dia. Daqui a pouco começa. Eu passo as minhas madrugadas aqui acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece especialmente na Califórnia e em Nova York. Na diferença horária. Eu vou dormir de manhã na Ásia, que é à noite nos Estados Unidos. Bom, anyway, o que isso já está sendo vendido? A partir do que está acontecendo agora, a próxima fase já está sendo vendida. A próxima fase vai ter uma volta do coronavírus por causa de todas essas aglomerações, gente sem máscara, passeando, desfilando, protestando, etc. e tal. Então, eles já estão preparando o próximo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a continuação das grandes cidades americanas paralisadas por protestos. Pode ter uma avançada dos saques subindo e descendo, e ninguém sabe exatamente quem está financiando esses saques e que facções estão financiando esses saques. O que se sabe é que são vários deles extremamente bem organizados. Por exemplo, no Soho, em Nova York, tem vários vídeos de pessoal na varanda dos apartamentos no Soho filmando o que está acontecendo na rua. Esses vídeos são espetaculares, porque eles mostram exatamente o funcionamento. Eles chegavam em carros caros, vários SUV de 50, 60, 70 mil dólares, Dodge Charger, etc. Desciam, entravam numa loja, retiravam tudo, botavam no carro, saíam, aí vinha um outro carro, parava na loja seguinte, saqueava a loja seguinte, aí tinha um congestionamento de carros saindo de diversas lojas, porque estavam chegando outros carros para saquear outras lojas. Ou seja, uma operação super bem organizada. Aí você vê outros saques em bairros mais pobres, por exemplo, de Minneapolis ou da Filadélfia, etc. e tal, lojas baratas, ou filiais da Nike, por exemplo, etc. e tal. E a maioria, você olha as pessoas, elas têm uma aparência de não são exatamente milionários e estão a pé. Ou seja, tem uma variação de saques, entende? Então você tem desde saques que parece que é de gente que mora no bairro e está desesperada, desempregada, e se tem uma possibilidade de conseguir alguma coisa de graça, por que não? Até gangues organizadas que vão saquear a Madison Avenue quase inteira, Leonardo. É uma loucura. Eles saquearam a Madison Avenue, eu acho que da rua 23, 24 até quase 60. Quase tudo, quase todas as lojas. Inclusive uma loja da Nike gigantesca. Ou seja, isso foram gangues organizadas. É outra história. Não publiquei porque era muito explosivo e isso ia dar problemas, inclusive, se eles conseguissem identificar a minha fonte. Sabe qual é o consenso da CIA mesmo, dentro da CIA, entre os tops da CIA no momento? Eles são a favor de uma lei marcial. Eles são a favor de repressão pesada. Porque isso lhes facilita a vida perfeitamente. E isso, para você entender isso, são 3 exemplos que eu dei na minha coluna. A Operação Fênix, no Vietnã, a Operação Jacarta e a Operação Gládio. O que une Fênix, Jacarta e Gládio? Repressão das esquerdas. E, basicamente, repressão dos comunistas. A Operação Fênix, no Vietnã, era a eliminação física
de gente do Vietcong e do Vietnã do Norte. A Operação Jacarta, que foi em 65 no famoso extermínio do Partido Comunista Indonésio, que pode ter sido até 1 milhão de pessoas, e que isso se juntou o golpe militar no Brasil em 64, o começo da Operação Jacarta em 65 e a aplicação da Operação Jacarta em diversos países da América Latina nos anos 70, inclusive no Brasil. Vocês sabem, por exemplo, que a morte do Vladimir Herzog em 75 em São Paulo foi uma declinação da Operação Jacarta, eliminação de lideranças de esquerda. Física. E o terceiro, a Operação Gladio, que é provocar uma série de false flags na Europa por agentes infiltrados e culpar a esquerda. Ou seja, isso está no DNA da CIA. É assim que eles funcionam no sul global, e na Europa, no Ocidente também. Ou seja, o fato de agora eles acharem que isso pode ser aplicado dentro dos Estados Unidos, vamos partir para cima dessa gente da Antifa, esses comunistas e anarquistas, como estão sendo definidos, e isso pode incluir justamente eliminação física. Ou seja, é partir para a repressão mais barra pesada possível. Quando isso foi confirmado, me confirmaram essa semana, eu botei, se não me engano, um post no Facebook. Veio um monte de respostas dizendo, mas não é possível, etc. Então, eu não posso publicar um negócio desse que é muito sensível, mas eu gostaria de ter um smoking gun mostrando isso. Quando isso começar, eu posso dizer, olha, já tinha gente dentro da CIA dizendo isso antes. A ideia de California Republic é muito forte. Bom, eu sou ex-residente, eu morei lá, eu convivi com isso diretamente. E quando eu morei lá, eu era absolutamente a favor da California Republic. Bom, mas isso resumindo, sabe qual é a população de hispânicos na Califórnia no momento e subindo? 39%. Daqui a pouco vai chegar a 50%. No Texas está em 32% e também subindo. Breve vai chegar a 40%. Não se esqueça que os territórios de Califórnia e Texas eram do México antes da guerra México-americana do meio do século XIX. Ou seja, é só você juntar esses dados que você vê que mais cedo ou mais tarde vai ter um movimento de secessionismo, especialmente nesses dois, quase irreversível. E isso é outra coisa que a elite da costa leste ali nesse eixo Washington, Baltimore, Boston, New York, etc., estão desesperados. Esper vai dançar. Isso é praticamente certo. O Trump não tem o menor problema em ejetar gente do Deep State. Primeiro porque ele está em guerra contra a maior parte do Deep State. A única coisa que eles, no momento, concordam, mas veja bem, é uma parte do Deep State. O que eu estava falando para vocês agora há pouco do consenso da CIA de que tem que cair repressão pesada, é o que o Trump pensa também. Mas o Pentágono não. Os generais do Pentágono estão desesperados com a possibilidade de que eles sejam forçados a intervir internamente, e onde você chega a uma situação onde você tem, por exemplo, membros da Guarda Nacional que vão ser obrigados a atirar em cidadãos americanos em solo americano. Isso é um negócio além de anátema. Eles pensam nesses termos, se a situação degringolasse a esse ponto. Outra coisa super importante, o que o Mark Esper falou, na cabeça do Trump, é interpretado como ele é um traidor e que ele agora está alinhado com os caras do Deep State que são anti-Trump. Exemplo, o ex-chefe do Pentágono, o açougueiro de Fallujah, o General Mattis, e essa história também eu conheço por dentro porque eu cobri o massacre de Fallujah no fim de 2004, onde o General Mattis, que era um general dos Marines, foi um dos coordenadores chaves. E depois ele deu várias entrevistas dizendo, é muito legal matar gente.
descontrai, sabe? É um bom negócio. Então, esse cara, que depois virou, como é que chama, chefe do Pentágono, estava dizendo essa semana que o desejo do Trump de ter tropas, como é que chama, intervindo em solo americano é um completo absurdo, etc., que é antidemocrático, etc. Imagina, um criminoso de guerra. Não se esqueça que na época, em Fallujah, eles soltaram armas químicas contra a população de Fallujah. Isso está fartamente documentado, não só em colunas que eu escrevi. Tinha um amigo meu que era especialista nessa história na época, o Dar Jamail. A gente publicou as colunas dele no Asia Times na época, documentando em detalhes. Eles usaram armas químicas proibidas contra a população de Fallujah. E o cara responsável por essas decisões era o General Mattis. Então a gente está nesse ponto. E na cabeça do Trump, todos esses caras são uns traidores. Eu te passo o link de 2 colunas do Asia Times, de fim de setembro, começo de outubro do ano passado, onde eu fui para Hong Kong, chamado expressamente pelos banqueiros. Eles me chamaram e falaram: vem aqui, nós queremos que você descubra quem é que está pagando pelos black blocs. Eu só fiz isso enquanto estava lá e eu matei a história com 2 matérias. É só vocês irem no arquivo do Asia Times, está lá. Bom, o que a gente não tinha é o que o Alex cita nessa coluna de hoje, que é do Time Magazine, não é dele. Ele está reproduzindo uma matéria que saiu na Time Magazine nesses últimos dias, citando uma organização extremamente obscura americana, apoiada pelo Congresso e ligada com o National Endowment for Democracy, o NED, que financia revoluções coloridas no mundo inteiro, e esses caras estavam dando dinheiro diretamente para os protestadores. É isso que está nessa coluna do Alex, que é uma coluna importante porque é a primeira vez que a imprensa de Hong Kong estabelecida, o South China Morning Post é uma mistura de Folha e Estadão de Hong Kong, pra você ter uma ideia. E tradicionalíssimo. Eles publicam, claro, eles não publicam como uma matéria, eles publicam como uma coluna de opinião, mas pelo menos é o único bom colunista que eles têm, mostrando tacitamente, e está no título, que os Estados Unidos estavam financiando uma revolução colorida de guerra híbrida em Hong Kong no ano passado, que é uma coisa que a gente já sabia lá. Mas, obviamente, a imprensa de lá não tinha o culhão de publicar. Entende? Bom, fechando a história das famílias, esse pessoal que estava protestando o ano passado, não os black blocs, os jovens, a woke generation de Hong Kong que estava na rua protestando, mesma coisa, 18 a 27, 28, no máximo 30, muitos saídos da universidade sem emprego, morando com os pais, porque o custo de vida em Hong Kong é um dos mais altos do mundo, com uma ideia na cabeça de que o Ocidente é melhor do que a gente e que nós, Hong Kongers, não somos chineses, nós somos ocidentais de luxo, afinal a gente mora numa cidade de luxo e a gente fala inglês, a gente não fala cantonês só en passant na escola, entende? E especialmente o fato de que eles não conhecem a China. Eu conversei com vários deles na rua, no meio dos protestos. Já foi à China? Não, nunca. Falei, mas como você pode criticar a China e o sistema se você nunca foi lá e não viu como a população vive e não viu como os caras da sua idade vivem? Nada. Branco. Entende? E esses caras foram instrumentalizados justamente por essa conexão. Agências de inteligência americanas, NGOs tipo NED e essa obscura citada na coluna do Alex, a embaixada americana em Hong Kong, que é uma fortaleza absolutamente gigantesca, e onde tem fotos saindo na imprensa chinesa, não na imprensa de Hong Kong. Uma das agentes da CIA de luxo dentro da embaixada, que estava teoricamente trabalhando para o State Department como diplomata, ela era a ligação principal entre os líderes dos protestos, incluindo aquele menininho absolutamente tonto, o Joshua Wong,
que virou uma espécie de Greta da Revolução Colorida de Hong Kong. Tem fotos disso. E aí, outra experiência incrível. Eu fui conversar com um advogado de Hong Kong que tinha um dossiê, Leonardo, sobre toda a intervenção americana mapeada há meses, com fotos, com depoimentos, etc. e tal. Ele mandou esse report, que ele me deixou ler uma boa parte, para a ONU em Genebra. Ou seja, como um grupo de advogados de Hong Kong impetrou um mandato com a Organização de Direitos Humanos da ONU em Genebra para investigar o fato de que estava havendo uma revolução colorida em Hong Kong. E, obviamente, isso não deu em nada, porque os americanos, em cima, eles cortam qualquer tipo de investigação do gênero, entende? Então, fechando a história, está mais do que provado de que o ano passado, tudo que aconteceu em Hong Kong foi parte de uma sofisticada guerra híbrida com todos os elementos clássicos de revolução colorida. Manual do Gene Sharp, Otpor, Maidan, tudo. Eles queriam não só um regime change, como uma, entre aspas, Hong Kong independente. Eu acho que isso daí, em escola de economia política e relações internacionais, é o grande case do século XXI de uma guerra híbrida que funciona, facílima. E, claro, juntando todos os... Foi uma guerra híbrida super sofisticada. A guerra híbrida mais sofisticada até agora de todas, e que funcionou para os objetivos deles, foi no Brasil, sem dúvida. Na Ucrânia não funcionou, no Quirguistão não funcionou, nas primaveras árabes não funcionou, na Líbia foi diferente porque não foi uma guerra híbrida, foi uma guerra quente. Eles transformaram um país funcional num deserto de milícias. E isso é a especialidade do Império e da OTAN. E na Síria eles não conseguiram, começou como uma guerra híbrida, a primavera síria entre aspas, virou uma guerra por procuração absolutamente fratricida, mas quando entraram os russos, acabou a história. E é isso que, na cabeça do Deep State, eles não conseguem aceitar o fato de que eles perderam na Síria irremediavelmente. Eles agora ficam usando táticas, Leonardo, de vingança mesquinha, tipo tacar fogo em áreas agrícolas da Síria, por exemplo. Sabe? De uma mesquinharia. Eles sabem que eles perderam. E no Afeganistão, mais extraordinário ainda. Como se chama quagmire? É pântano, né? O pântano no Afeganistão, nesses 19 anos, foi um negócio tão absurdo. E o fato de que todo o sistema americano, com todo aquele poder de fogo absurdo, eles são incapazes de ter inteligência local. Eles não têm o que a gente chama de HUMINT, Human Intelligence, inteligência humana. Inteligência humana significa você tem que ter um monte de fontes e fixers locais que te passam o que está rolando mesmo nos confins, nas comunidades, subterrâneas, etc. e tal. Caras que você confia mesmo. Os americanos têm isso no Oriente Médio, porque eles vêm cultivando há séculos. Eles têm isso na Jordânia, eles tinham no Iraque. Eles não conseguem ter no Irã, por exemplo. Eles têm pouquíssimos... gente que fala farsi, que é iraniano, que é quinto colonista, que trabalha para eles e que tem circulação. Não tem. E no Afeganistão, como eu vi pessoalmente durante vários anos, eles não tinham nada. Por isso que eles perderam no Afeganistão. E eles perderam a guerrilha de atrito dos talibãs é uma variação Indo-Kush e deserto do que o Vietcong fez durante a Guerra do Vietnã. E esses vagabundos não aprendem. Eles são incapazes de derrotar qualquer guerrilha, em qualquer latitude, em qualquer geografia. No Iraque, eles perderam tanto para a guerrilha sunita, onde eles tiveram que mandar o Petreus comprar esses caras com maletas de Samsonite, e perderam para a guerrilha xiita também, onde eles tiveram que praticamente entregar cidades inteiras para os xiitas, senão os xiitas iam expulsar os americanos onde eles estavam.
Então, o X da questão é esse. Para eles é fácil fazer uma guerra híbrida, incluindo lawfare, pressão econômica, jogo de bastidores corrompendo políticos, judiciário, congresso, etc., tal, como eles fizeram no Brasil, eles conseguem. Se entra num terreno onde não é mais guerra híbrida, tem elementos de guerra quente, e especialmente eles terem que afrontar uma guerrilha frontalmente, é um desastre. Mas quando você vê que eles têm que chegar a um nível de mesquinharia tão ínfimo em termos de destruição de protocolos diplomáticos internacionais, você não pode fechar um consulado com 2 dias de aviso. Não existe isso. Não existia nem durante a Guerra Fria. Mas ultrapassou tanto os limites. Por exemplo, o pessoal do Departamento de Estado Velha Guarda tem muitos diplomatas de altíssimo nível. Eles estão horrorizados com o país deles. É além do pântano, sabe? Não existe mais nenhum critério quando você tem um agente da CIA como principal diplomata, que é o caso agora. E o Pompeu, ele é agora pior do que um leão marinho com um arpum enfiado no pescoço, né? Ele fica se debatendo como um maluco, e como ele não conhece as regras básicas, ele não conhece porque ele não foi educado para isso. Bom, sempre me vendem a balela, ele estudou em Yale, ele foi para West Point, ele é super bem educado, ele gosta da cozinha italiana, não sei o que. É um fucking gangster, é um soprano. Ele não sabe como funciona a diplomacia. E é um cara da CIA acostumado com Black Ops. E ele está usando essas táticas de intimidação e de Black Ops num contexto diplomático. Ou seja, os diplomatas russos, chineses, os europeus nem se fala. Em Bruxelas, já desistiram de tentar lidar diplomaticamente com os americanos. O problema é que, como a gente já tem discutido aqui várias vezes, como a União Europeia é basicamente ocupada pela OTAN, quando você vai a Bruxelas, você vê a escala de como funciona. A União Europeia, e a Comissão, especialmente, né, que legisla, é todo aquele carnaval, aqueles dossiês de 500 páginas com várias cores, decidindo, na verdade, não decidindo nada, etc. e tal. O blá 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 da União Europeia, mas quem manda é a OTAN. E quem manda, em termos de segurança, em termos de política externa, é a OTAN. Vocês sabem muito bem o resultado das guerras conduzidas pela OTAN com os Estados Unidos por trás, ou na época do Obama, como o Obama mesmo definia, leading from behind, ou seja, a liderança por trás. Por trás de quem? Deles mesmos, da OTAN, que é comandada por um general americano. Sempre. Eles botam um secretário-geral que geralmente é um escandinavo, pateta, tipo o Fogh Rasmussen, o dinamarquês, anteriormente, e o ex-primeiro-ministro da Noruega, o Stoltenberg, atualmente. São os patetas, totalmente. Eles não mandam absolutamente nada. Então eles têm que responder a tudo que os generais americanos e a diplomacia, entre aspas, americanas, está prescrevendo. É uma situação muito... me escapa em português o termo. É humilhante. Claro, porque a lógica do Império Americano é uma lógica de colonial. Se você toca nesse tema nos Estados Unidos, evidentemente você é totalmente execrado. Eles se recusam a admitir que a base do país não é a declaração de 1776, que depois teve a variação francesa, liberté, égalité, fraternité. All men are equal, etc. e tal, The Pursuit of Life and Happiness, toda aquela baboseira. Não, era um bando de escravocratas, colonialistas, e isso está na base da formação do Estado Nacional Americano, junto com o racismo. Então, esse é o hélix duplo que forja a matriz do Império, entende? São temas tabus, são temas não resolvidos até hoje. O tema do racismo que explodiu de novo
agora há pouco, como explode periodicamente os Estados Unidos, é um freudiano, lacaniano retorno do reprimido que vai continuar para sempre. Eles são incapazes de fazer um exame de consciência coletivo nacional, como, por exemplo, os belgas em relação ao rei Leopoldo. Agora começou de novo. Na Bélgica sempre tem, aí surgem umas fagulhas, né? O Leopoldo, ele era o proprietário único do Congo inteiro. É o caso mais absurdo de um genocídio de massa provocado pelo homem branco na África. É o caso do Leopoldo. Nos Estados Unidos, não. Era os proprietários das plantações, mas o sistema inteiro. O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos têm 50% do PIB global. Em 44, eles, antes do final da guerra já, eles fundam o sistema que regula a vida de todos nós que estamos aqui e dos nossos pais, evidentemente, que é o sistema de Bretton Woods, que eles distribuem o dinheiro, eles se outorgam quem vai receber auxílio, quem vai receber auxílio de desenvolvimento, o Banco Mundial, se você recebe um empréstimo, quem vai autorizar o empréstimo, para quem você tem que pagar de volta, o FMI, o GATT, que veio depois também, o antecessor da OMC para regular o comércio internacional. Ou seja, eles estabeleceram as regras do que os americanos mesmo definem, linguagem do império. Rules-based order, ou seja, ordem baseada em regras. Só que o corolário dessa história é que as regras foram estabelecidas unilateralmente por um dos vencedores, não o vencedor. Por um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que depois virou um poder de ocupação, especialmente nesses dois eixos axiais da Eurásia, Alemanha de um lado, Japão do outro, e no meio, especialmente, a peça de resistência na Europa, junto com a Alemanha, a Itália, que ainda hoje é um país ocupado, com bases da OTAN, especialmente as bases da OTAN principais na Sicília. Estabeleceram todas as regras, todo mundo tem que ver atrás, soltaram o plano Marshall porque era a única possibilidade que eles tinham de criar um mercado externo que não existia. Veja bem, depois de 45 a Europa estava arrasada. Então os Estados Unidos construíram e se autoconstruíram o mito de que não só eles estavam espargindo para o resto do mundo livre sempre, né? Na retórica sempre mundo livre, excluindo tudo do lado da cortina de ferro e os países comunistas. E vendendo não só benesse, um império benigno econômico, diplomático, mas de soft power, que foi a cultura onde todos nós, todos nós crescemos. Bom, aí veio os anos 70, os anos 80. Os anos 70, por exemplo, eles tomaram aquele famoso momento Nixon na China. Foi uma jogada de gênio, porque eles adotaram um procedimento típico do Império Britânico, dividir e reinar, para separar a União Soviética da China. O Kissinger, ele... É complicado. A geografia do Kissinger diz que ele teve a ideia. Não, é muito mais complicado. Foi uma ideia do Conselho de Segurança Nacional. O Kissinger implementou diplomaticamente, junto com o Zhou Enlai, que adorou a ideia de... E veja bem, isso é maravilhoso. O Mao e o Zhou Enlai perceberam que isso podia criar as condições da China facilitar o seu processo de industrialização. Eles já estavam pensando isso, Leonardo, em 72. Não foi o Deng Xiaoping mais tarde. O Deng Xiaoping deu sequência a algo que o Mao e o Zhou Enlai já estavam pensando em 72, quando eles
concordaram no encontro com o Kissinger, que sabe a única razão por que esse encontro aconteceu, por causa da mediação paquistanesa. Sem os paquistaneses, jamais o Kissinger ia conseguir chegar em Pequim e falar, olha, estou aqui, quero falar com o Zhou Enlai. Eles falam, e daí? Ia ser que nem na China Imperial, e ele ia ficar esperando 3 anos por uma audiência. Os paquistaneses foram um elo crucial, o Paquistão era um aliado fundamental da China, já na época, e os paquistaneses convenceram os chineses de que era uma boa ideia e fizeram a ponte. Então, o mérito, eu vejo o mérito muito mais dos paquistaneses do que do Kissinger. Quando o Kissinger chegou lá, a cabeça do Mao e do Zhou Enlai já estava predisposta a um acordo. Sim, sem dúvida. Os fundamentos do declínio já estavam lá nos anos 80. É incrível, porque eles quando caiu o Muro de Berlim, e depois quando implodiu a União Soviética em 91, de vez, nossa, é uma loucura. Eu cheguei lá alguns dias depois. Eu já contei essa história várias vezes, inclusive no Asia Times. Eu cheguei em Moscou algumas semanas depois do fim da União Soviética. E eu não sabia exatamente o que estava rolando, porque eu estava viajando no Nepal, na Índia, na China, e não tinha informação. E de vez em quando me caía um jornal em inglês na mão, e aí eu chego em Moscou e era um mundo novo. Estava todo mundo na rua vendendo garrafas de cerveja vazias, porque era terra arrasada e ninguém tinha dinheiro. Então você imagina, o principal competidor durante a Guerra Fria implode completamente com todo o seu império e vem justamente a hubris, mais uma vez. Se não fossem os gregos, a gente não teria nem a terminologia, né? O fim da história, codificado por aquele medíocre neo-hegeliano Fukuyama, a nação indispensável, que é a noção que eles começaram a chutar nos anos 90. Tem mais outra terminologia super importante dessa época. A nova ordem mundial, expressa dessa maneira, New World Order. A nova ordem mundial definida por Bush pai. E veja bem, Bush pai era um espião. Ele foi ex-chefe da CIA, antes de ser presidente. Ele foi embaixador em Pequim também. Conhecia relativamente bem a China. Então, eles já estavam pensando, ok, vamos refazer o que a gente fez em 45, vamos dobrar essa história, e aí a gente vai dominar o planeta inteiro mesmo, porque antes a gente não dominava o outro lado. E não é à toa que eles dominaram o outro lado nos anos 90 totalmente. Via quem? Um pateta totalmente dominado, Boris Yeltsin. Via as intervenções do Jeffrey Sachs e dos Chicago Boys na economia russa. Via a destruição da economia russa em benefício de 6 ou 7 oligarcas, que basicamente tudo na Rússia foi sucateado e esses caras carregaram tudo para eles. Aquela gangue de Berezovsky e companhia, né? Então você imagina, você chega no final do século XX, literalmente, e você é o dono do mundo. É a nação indispensável, você domina tudo. E aí chega esse evento histórico de uma ironia intergaláctica que a gente ainda continua sendo discutido e revirado de ponta cabeça, o 11 de setembro. E eu estava reconversando de novo isso essas últimas semanas com vários dos meus interlocutores, e um deles me mandou a fórmula definitiva. Osama Bin Laden ganhou. Osama Bin Laden ganhou, exatamente. Por vias tortas, por vias enviesadas, por baixo, etc., ele está conseguindo, 20 anos depois do 11 de setembro, o que ele queria. É a desagregação total do império.
o império como uma, literalmente, vaca louca. E isso não era evidente na época. Na época, a única coisa que os neocons tinham na cabeça era solidificar ainda mais o ferrolho que eles achavam que tinha sobre o resto do mundo com guerras que eles escolhiam. Primeiro, eles escolheram a guerra contra o Afeganistão, que não era uma guerra porque não tinha palavras do Donald Rumsfeld. Não tem nada lá para ser bombardeado. Claro que não tinha. Já tinha sido bombardeado e destruído desde que eles, americanos, criaram a primeira jihad nos anos 80, auxiliados pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes e pelo Paquistão. A guerra que eles queriam é a famosa guerra de 7 países em 5 anos, que é essa citação do general Wesley Clark que vocês acham na internet em todos os lugares. E eles começaram por quem? Pelo mais importante na época, que era o Iraque, que era o trabalho que eles não tinham completado na primeira guerra do Golfo. Né? Bom, os imperialismos que a gente tem que se preocupar, por exemplo, a Casa Branca é transitória. Ninguém sabe o que vai acontecer em novembro, se pode haver um Trump 2 ou se pode entrar uma gangue ainda pior, que é a gangue dos, não se esqueçam, imperialistas humanitários, termo definido pelos próprios. Então vai entrar a gangue que destruiu a Líbia, a gangue que começou a destruir a Síria. Não se esqueça, a gangue que bombardeava e ainda bombardeia áreas tribais no Paquistão, Iêmen, Somália, etc. Ou seja, essa troca de gangues não muda nada, porque a gente define esses caras todos como o partido da guerra, uma hidra de 2 cabeças, né? O principal é o Deep State, e aí é muito mais complicado, porque o Deep State é o sistema mesmo. É o que tirou o sono do Eisenhower no final do mandato dele, quando, pela primeira vez, ele falou de um negócio que ninguém sabia o que era, que ele definiu como complexo industrial militar. E hoje, o meu amigo Ray McGovern, ex-analista da CIA, brilhante, ele criou uma barba gigantesca dostoiévskiana em protesto contra a prisão do Julian Assange. O Ray é um tesouro nacional. Ele define como MICIMAT, com 2 T's, complexo industrial, militar, mediático, acadêmico e de think tanks. Essa é a melhor definição contemporânea do Deep State, do sistema inteiro. Porque aí entra não só todo mundo que a gente conhece, Pentágono, CIA, os contractors, como é que chama? Militares, as companhias que subsistem vendendo armamentos que não funcionam, Raytheon, Lockheed Martin, esse povo todo, o sistema de inteligência, NSA e todos os derivados, a mídia, especialmente essa mídia humanitária imperialista, New York Times, Washington Post, CNN, etc., e os think tanks, que tem esses caras pagos regiamente para soltar políticas inaplicáveis, demonizadoras em geral e muito mal informados, porque esses vagabundos nem viajam, esses vagabundos, eu estou falando antes do Covid, inclusive, eles ficam sentados num cubículo no Beltway, né, Maryland, Virginia e Washington, fazendo aqueles papers super bem pagos, encomendados, né, vários desses caras são subvencionados por quem? Pelo complexo industrial militar. E aí sai o último report deles no New York Times, no Washington Post, etc. Aí todo mundo compra isso. Isso daí é a nova política externa americana. Naquela revista Foreign Affairs, que é a bíblia da política externa americana. Isso todo mundo, olha, é a novidade, etc. E tal. Bom, e esses caras não têm a menor noção da realidade. Diga, eles não têm a menor noção da realidade física e palpável, especialmente no sul global, e especialmente dentro da Eurásia individualmente. Diga. Não, só para a gente agora já trazer para o tema.
Isso aqui faz parte das minhas notas, porque eu quero fazer um artigo mais tarde, longo, falando sobre a Great Reset, juntando justamente os temas que a gente está discutindo hoje, do declínio acelerado do Império, do leão marinho com um arpão aqui se debatendo como um maluco, a ascensão da China e o Great Reset. Olha, tem uns temas absolutamente fundamentais em relação ao Great Reset. A ideia vem sendo debatida, não é desde o começo do Covid, em fevereiro desse ano. Essa história está sendo debatida desde 2015, para vocês terem uma ideia. O Great Reset, ele está diretamente relacionado com um projeto da ONU, que se chama Agenda ONU 2030. Esse projeto da ONU é de 2015. E em cima desse projeto, aquele oportunista cósmico, o Klaus Schwab, que é o diretor do Fórum Econômico Mundial, elaborou a base do que eles definiram em junho, agora há pouco, está no site deles, isso vocês podem consultar sem problemas, o Grande Reset. Olha os caras que anunciaram o Grande Reset. O Klaus Schwab, que é o gerente dessa operação, que na verdade é uma máquina de fazer dinheiro, o Fórum Econômico Mundial. Vocês sabem que eles cobram uma fortuna para corporações alugarem estandes, fazerem palestras, financiarem, serem sponsors, etc. e tal, no Fórum Econômico Mundial. Aí você vai para lá, você fica naqueles hotéis meio vagabundos, pousando de 3, 4 estrelas, paga uma fortuna, come mal, toma neve na cabeça, etc. e tal, e você é um coadjuvante na história, porque isso, eu já fui a Davos, eu já vi como funciona de dentro. Anos depois, os meus amigos ligados aos Masters of the Universe, eles me falaram, escuta, você não pode acreditar nessa besteira. Tudo que é discutido em Davos já foi discutido entre quem manda mesmo, mas em clubes privados, em jantares privados, no Harvard Club, por exemplo, em encontros privados da Assessoria de Segurança Nacional Americana com banqueiros internacionais e do City of London, entre a elite europeia, entre as grandes famílias, Rothschild e companhia. Ou seja, o que vai para Davos é o segundo escalão. E alguns CEOs também, alguns executivos. E aí tem aqueles debates, a maior parte é um negócio absolutamente estúpido, que não leva a nada. E dá-se a impressão de que eles estão discutindo os próximos rumos, entende? Mas tudo isso já foi discutido antes, no mais alto nível. Bom, olha quem anunciou o Great Reset. O Klaus Schwab, o Príncipe Charles, ou seja, a Casa de Windsor, a ONU e o FMI. Ou seja, se você, cidadão do Sul Global, no caso nosso brasileiros, acreditam que um cara que opera um scam na Suíça para ganhar dinheiro, alguém da Casa de Windsor, a ONU, que é aquele balaio de gatos facilmente controlável pelos Estados Unidos, e o FMI, idem, tem uma solução para o planeta depois do Covid-19. Ok, eu achei as armas do Saddam e elas estão no eBay e eu vou dar um preço para vocês. É um absurdo absoluto. Bom, então essa ligação direta entre ONU e o Great Reset. No texto deles, e veja bem, esses caras são os responsáveis por essa globalização corporativa barra pesada que vem desde os anos 90. Então agora, olha o moto principal que eles usam. Desenvolvimento sustentável, entre aspas. Mas qual desenvolvimento sustentável? Eles dizem que eles vão fazer 2 summits. E olha, eles já estão prevendo que em janeiro de 2021 a barra vai estar pesada. O grosso do summit vai ser virtual, vai ser online. Ou seja, ninguém vai estar podendo viajar
em janeiro de 2021. Isso é um dado importantíssimo. Eles já sabem disso. Nós, pobres coitados, não sabemos, mas a elite já sabe que essa blocagem internacional do fluxo de livre-arbítrio de cada um de nós de viajar pelo mundo acabou. Está congelado. Até sine die. Ninguém sabe até quando. Bom, no texto deles, eles falam, nas próprias palavras, o Covid-19 é uma oportunidade, entre aspas. Ou seja, eles fazem uma ligação direta entre a pandemia, criando uma oportunidade para chegar no tema principal que eles querem, que é o que você tocou agora há pouco, Leonardo. Climate change e o novo Green Deal. É a única coisa que interessa para eles, entende? Ou seja, é impressionante quando você vê como funcionou esse raciocínio deles. Eles dizem que a razão do Covid foi criar as condições para um Green Deal e aí mudar e fazer o reset do sistema. É completamente perverso, porque não foi isso que aconteceu. O Klaus Schwab é o coordenador de um negócio que foi decidido entre a ONU e o FMI, e eu vou dar mais alguns dos patrocinadores do fórum, desse fórum de 2021 do Great Reset, vocês vão morrer de rir. BP, British Petroleum, Mastercard e nosso amigo indispensável, Bill Gates, Microsoft. Então, olha que loucura. Olha quem está nos vendendo o admirável mundo novo. Klaus Schwab, a Casa de Windsor, a ONU, o FMI, a BP, a Mastercard e a Microsoft. É inacreditável isso. Isso está lá, está anunciado. Os nomes estão lá no website deles, entende? Eles acham que as pessoas são tontas. Bom, ou seja, nas palavras de novo do Klaus Schwab, isso vai facilitar a ideia dele. Eu acho que deve ter saído a tradução no Brasil do livro dele, né? A Quarta Revolução Industrial. Eu imagino que tem em português também, né? E isso envolve duas coisas fundamentais para essa elite globalizada que gosta de eugenia e que gostaria de despopular o planeta bastante e concentrar renda ainda mais do que está sendo concentrado, especialmente nesses últimos 4 meses, né? Que é a biotecnologia, incluindo alterações genéticas, e inteligência artificial. Então, esse novo Green Deal, Great Reset, o combo, vai facilitar a expansão de biotecnologia e inteligência artificial. Outra coisa super importante que você tocou no começo do programa, as vacinas. Veja bem, dentro da agenda da ONU 2030 tem um capítulo vacinas, explícito, onde essas vacinas serão para todos. Ou seja, eles imaginam que as vacinas, sejam onde tenham sido pesquisadas, mas especialmente pela Big Pharma, no Ocidente, eles não estão pensando, por exemplo, em uma vacina chinesa, ou uma vacina em parceria China-Brasil, ou numa vacina russa. Essas vacinas estão avançando, muitas delas mais rápidas do que as vacinas pesquisadas em Oxford ou nos Estados Unidos. Bom, essas vacinas vão estar sobre a ordem da Organização Mundial da Saúde e daquele mecanismo chamado CEP. Eu não lembro mais o que é CEP, mas é basicamente... Foi fundado em 2017, que é um negócio sobre prevenção de doenças. E adivinha quem fundou o CEP em 2017? Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates. Ou seja, é um negócio alucinante, porque é circular o negócio. Tudo volta para os mesmos personagens, controlando tudo ao mesmo tempo e vendendo para o mundo inteiro como a única saída. O código principal de tudo é sustentável. Então, tudo que eles defendem na plataforma do Fórum Econômico Mundial, especialmente, é sustentável.
Isso é super importante. Na programação, tanto do projeto da ONU de 2015, quanto do projeto do Great Reset 2021, um dos temas principais é a imposição de taxas punitivas sobre a economia baseada em carbono. Ok. Teoricamente, para todos nós que defendemos uma sanitização do meio ambiente, é muito louvável. Mas olha quem está por trás da imposição dessas taxas, quem desenhou o modelo e quem vai supervisionar o modelo. Bank of England, em coordenação com uma fundação, chama-se Carney-Bloomberg Task Force. É uma força de trabalho Carney-Bloomberg. Sabe quem é Carney? Mark Carney é o ex-governador do Banco da Inglaterra. E Bloomberg, vocês sabem quem é. Ou seja, de novo, a gente recai na mão desses caras. Ou seja, as taxas punitivas sobre a economia do carbono que vão revirar a história e levar para o Green Deal vão ser desenhadas, aprovadas e coordenadas por gente hiper dentro do sistema para os interesses deles. Não vai ser por interesse do meio ambiente. Mais alguma coisa que eu quero falar importante aqui? Ou seja, e tudo isso eles vendem sob o tema geral de desconstruir a ordem econômica industrial. Daí a quarta revolução industrial do Schwab. O problema é que essa destruição está sendo uma demolição controlada, como a gente está vendo esse ano. O que está acontecendo esse ano desde o começo do Covid? Destruição absoluta das cadeias de produção globais. Estão todas em ponto morto. Destruição de pequenos negócios e de pequenos business numa escala global nunca vista. Isso a gente vê dos Estados Unidos ao Brasil, à Europa, até aqui os países da Ásia. E eles querem... O que eles querem bolar a partir disso? Esse novo sistema, onde eles vão controlar tudo de novo, mas ainda mais concentrado para uma elite internacional que vai se aproveitar justamente dessas taxas de carbono, que é uma coisa que já foi examinada nos Estados Unidos em um certo detalhe, como você pode se aproveitar dessas taxas de carbono e depois traficar as taxas de carbono no câmbio negro, inclusive. Ou seja, eles estão criando um mercado paralelo de tráfico de taxas de carbono também. Então, só para fechar essa história, existe algum projeto que vá contra o grande reset? E é isso que vocês não vão ler em lugar nenhum, porque é o que eu fiquei pensando nesses últimos dias e eu cheguei à conclusão. O projeto alternativo é o que a gente estava discutindo no começo do programa. São as novas rotas da seda. Por quê? As novas rotas da seda é um projeto que é baseado num novo sistema de financiamento. Bom, então essa é a oposição entre o grande reset, que é o projeto dessa elite globalista ultra fechada, exclusivista, baseada em bancos, grandes corporações e interesses escusos como a Casa de Windsor, por exemplo. E o projeto real de desenvolvimento sustentável, que é oferecido pelas rotas da seda, onde você tem um novo sistema de financiamento que escapa ao FMI e Banco Mundial, que é o sistema ocidental, um desenvolvimento sustentável a longo prazo, esses projetos win-win de conectividade e de desenvolvimento industrial com participação dos chineses, com os partners dos chineses locais, por exemplo, a China com a Sérvia, a China com a Itália, não é só com os vizinhos aqui. E, em termos de agroindústria, um crescimento agroindustrial mais sustentável também. Então, essa é a oposição. Essa oposição, grande reset e as novas rotas da seda, é uma imagem especular da oposição entre o sistema da OTAN e o sistema chinês. Então, a escolha do Sul Global, incluindo o Brasil, e agora eu vou entrar para a felicidade de vocês todos no Brasil, é essa. Qual o sistema que
oferece os maiores incentivos para o interesse nacional, no caso brasileiro?